milagre. No meão do túnel, grande assinalei com giz. Tantos riscos quantos potes levou a vasilha. Anónimas canadas que se fizeram barris, pipas cheias em canteiros nas adegas da ilha. E nós aqui, seus picarotes de gema. O malho, o malhau e a serra no estaleiro. A lancha com o caniço e o rema que rema. As mãos gastas e encardidas do paredeiro, enquanto a pedra se esquece e o céu as lembra. E nós aqui, seus ilhéus de lava. O tiar urdindo o tapete do ido tempo. A tafona moendo na bó bem picada. Os sonhos moídos e cardados ao sabor do vento, os sabugos metidos na parede furada. E nós, aqui, seus feitores de basalto. A tigela meia de vinho, quente e novo. O gato posto na beira do velho prato. O cheiro a fumeiro da matança do povo. E o grito do truco atirado mais alto. E nós aqui, seus mordomos da ilha. O açafate preso na ponta do tirante. O alguidar levantando a conta da prosquilha. Um baleeiro no mar e uma carta de imigrante, uma coroa, umas sopas e uma mesa de partilha. E nós aqui, presos e livres na nossa rotina. Estamos aqui em véspera do Espírito Santo, em plena primavera, e estamos aqui neste espaço que é a rodilha da nossa vida, que agora é livro e que é também um museu particular, que foi motivo de paixão, de muito trabalho, de muito sacrifício, de muitas lágrimas e, sobretudo, também de vida e de visita. E eu quero agradecer neste momento, apesar da distância, mas as novas tecnologias fazem estes milagres, colocam-nos próximos uns dos outros, mesmo sem podermos dar um beijo, um abraço, um afeto. Eu gostaria de agradecer à Teresa por todo o trabalho que teve comigo na elaboração deste livro, já que teve a oportunidade de ter uma visita a este espaço que é a Rodilha, que é um espaço familiar, que é museu na sua perspectiva. E de maneira que havemos um dia de nos encontrar aqui mesmo e fazer a festa que tínhamos sonhado e que tínhamos prometido. Neste momento não é possível, pelas contingências deste bichinho que nos afeta, e pelo que, a esta distância, eu gostaria de convidar a Teresa, na presença destes amigos que me acompanham hoje aqui neste espaço, reduzido a 10 elementos, que me fizesse o favor da sua apresentação. Certo, é com todo o gosto. E, na verdade, apesar de haver grande distância entre nós, há também entre nós aquilo que não é visível, porque não nos podemos abraçar e porque não nos podemos ver diretamente, mas há o afeto, a amizade e o entusiasmo. Portanto, em primeiro lugar, eu queria felicitar-vos pelo entusiasmo que continuam a ter, apesar do momento difícil que todos nós estamos a viver, mas esse entusiasmo é algo que continua a renovar a nossa vida, os nossos elos afetivos e a história da ilha, não é verdade? Ora, como o Zé Carlos me pediu um pequeno texto para apresentar este livro, que eu já conheço bastante bem, porque eu li o livro em 2019,
precisamente na altura em que fiz o prefácio, e nada nos dizia que não podíamos estar juntos agora a fazer essa festa, e, portanto, eu desejava estar aí, como estava previsto, em março, precisamente, na época da primavera, do início da primavera, precisamente, mas, não sendo possível, vou ler um pequeno texto, mas, de qualquer maneira, o Zé Carlos, se desejar, pode entrar em diálogo comigo, porque, como sabe, conheço muito bem o livro, porque o li e reli, e também conheço o museu, talvez não tão bem, porque certamente que já houve algumas mudanças, porque eu conheço o museu desde a sua inauguração, felizmente. Portanto, fiz um pequenino texto que vou começar a ler, que é a apresentação, precisamente, do livro chamado A Rodilha da Nossa Vida, e que é apresentado, segundo o autor, José Carlos Costa, com intenção de homenagear agentes da Ilha do Pico que das suas vidas fizeram o livro invisível da história. Fizeram-no num tempo em que o autor, José Carlos, delimita entre 1893 e os dias de hoje, portanto, fins do século XX, princípios do século XXI, para que as suas folhas, essas folhas que o povo foi escrevendo de uma forma invisível, para que as suas folhas não ficassem dispersas na memória coletiva e na tradição oral, que o tempo apagaria e que desapareceria com os seus atores, portanto, quando eles desaparecessem, desapareceria também essa história que eles foram construindo ao longo dos tempos. Para que isso não acontecesse, foi feito um registro escrito, que é precisamente este livro, e ainda bem, e parabéns, José Carlos, por poder dar-nos um documento tão importante como é este livro. É importante e é singular. Em que é que se manifesta a sua singularidade? É precisamente desde o título às características que estão logo no início do livro expressas. É através do título que o livro se irmana com o museu, que é a Rodilha e que é o espaço onde, com certeza, vocês neste momento estão. Tornam-se assim ambos, livro e museu, filhos de um mesmo carrego. Estou a utilizar a palavra carrego porque estou a usurpá-la precisamente ao autor, porque esta palavra lhe diz tanto e porque eu também aprendi com o livro e com o museu o forte significado que é carregar à cabeça um peso enorme que é sustentado, neste caso, por a rodilha. Livro e museu unem-se assim na simbólica da rodilha, que é o fruto do saber fazer, num tempo em que o desperdício era inexistente. Feita do enrolar de tecidos já usados, a rodilha é o signo que atribui a esse espaço museológico um significado completo, tornando visível a vida daqueles que são alvo desta homenagem, que é precisamente os que pegaram na rodilha para amaciar o peso do carrego. E volto a utilizar palavras do próprio autor. E aqui meto no meio um provérbio tão interessante que diz: quem não pode com o pote não pega na rodilha. E nós estamos precisamente, peço desculpa pelo nós, mas realmente a minha ligação ao livro e ao museu e às pessoas do Pico é tão grande que eu não posso deixar de dizer, nós estamos precisamente a homenagear essas pessoas. E também a desejar que aqueles que são mais jovens percebam como foram importantes os seus antepassados. Da fusão entre livro e museu, resulta para o leitor o privilégio, precisamente,
de ter na mão a chave que abre a porta do percurso que o leva através de mais de 100 anos de história da ilha. Reparem que o seu início é 1893. O livro é como se fosse um guia recheado de informação para fazer esse caminho. Desde o início, o leitor é advertido para um esquema a seguir, como se tratasse de um modo de usar. E também aqui estou a roubar, a usurpar o título de um livro que gosto muito, de Georges Perec, que se chama precisamente A Vida, Modo de Usar. E isto porque o autor pretende dar ao leitor a possibilidade de, e passo a citar, de se encontrar com outro tempo, outra maneira de viver e sobreviver e outra maneira de pensar, facilitando-lhe a caminhada. E convida-o desde o início diretamente a acompanhá-lo a ele, autor também da orientação museológica, no sentido de rememorar ou de conhecer o passado da ilha, validando-o. É depois deste convite que se inicia o desfolhar do passado através dos objetos intimamente ligados às pessoas, às suas vivências, às suas emoções, ao labor, ao sofrimento, mas também à festa, à alegria e ao convívio, como todos estariam a viver hoje e amanhã, precisamente na grande festa que é a festa do Divino Espírito Santo. Este livro, que nasce, como disse, para homenagear agentes, como é várias vezes referido, cumpre também as funções pedagógicas como se fosse uma cartilha que fixa na escrita os nomes dos instrumentos, das alfaias, do vestuário e de atos que deixaram de fazer parte das vivências da modernidade. É por isso um repositório linguístico de uma nomenclatura adequada a cada situação, com maior ênfase para as profissões já extintas, que, dado o espaço em que se insere este livro, na Ilha do Pico, abrange regionalismos próprios da ilha, o que é importantíssimo para o futuro, porque estamos a homenagear o passado, mas com grande perspectiva de futuro, que é para os jovens poderem conhecê-lo também. E por isso conhecer as palavras e os instrumentos que deixaram de fazer parte da nossa vida. Alguns, felizmente, porque eles são signo de algum sofrimento, e outros porque a vida naturalmente é dinâmica e, portanto, as coisas vão se transformando. Mas, para além disso, o acervo fotográfico que vem em anexo é um complemento também valioso a este processo pedagógico, pois a legendagem é exaustiva na identificação e muitas vezes na descrição dos objetos. A vida, que a rodilha da nossa vida desvenda, este livro de que estamos a falar hoje, passa pelo trabalho do campo e do mar, pelo trabalho doméstico, pela alimentação, pelos hábitos alimentares, pelo caldo de peixe, pelos bolos de véspera, pela massa sovada, pelos bolos que amanhã seriam distribuídos, e não sei se vão ser alguns de uma forma simbólica por toda a população. Mas passa também pelas brincadeiras, e nós vemos os brinquedos que eram feitos na época, mas também pelas notícias ouvidas na rádio, pela religião também, como os oratórios, as imagens dos santos, pela imigração, falando novos hábitos que as pessoas da ilha tomavam a partir da imigração e daquela célebre mala que vinha, ou do saco, da roupa que vinha na caminhoneta e que... Era a caminhoneta da mala. Era a caminhoneta de mala. Houve aqui qualquer coisa que não sei se ainda me estão a ver, mas... Sim. Estão? Pronto. Estou então, a ver. Muito bem. Eu deixei de ver a minha imagem, mas não faz mal. Está muito bela.
Muito bem, muito obrigada. Eu estava a falar na imigração e precisamente ainda bem que o Zé Carlos me ajudou na questão da mala, da imigração, do saco, da roupa, mas também pelas diferentes procissões. Muitos destes objetos contam, isto é importantíssimo, a história de vida dos seus donos e retiram-lhes o anonimato, dando-lhes nomes próprios, que é um dos aspectos que achei muito interessante no livro, é referir nomes. Não vou alongar, mas lembro-me, por exemplo, do sapateiro, lembro-me, por exemplo, daquele marinheiro que o ciclone de 1893 levou, lembro-me também das provas de vinho e de cada um dar a sua piada, e, portanto, neste livro aparecerem nomes que dão um caráter afetivo e intimista muito importante a esta obra. É assim que a viagem através das páginas do livro ou do espaço museológico conduz o leitor e o visitante ao interior das emoções, onde o corpo, a mente e a sensibilidade são chamados a participar. Antes de terminar, voltemos então ao princípio, à importância que é a data de 1893, data do grande ciclone que destruiu a ilha, e que o autor tomou como marco que inicia o contar da história da ilha neste livro e, obviamente, também no museu. 1893, como diz o autor, e passo a citar, foi o grande recomeço, o reanimar da vida, o partir de novo, o partir do quase nada. Parece que estamos a falar de hoje. E mais adiante, José Carlos Costa avança um conselho com palavras que talvez nem ele imaginasse a sua atualidade nos tempos de hoje. E diz: olhemos para este passado como um exemplo de onde os nossos avós construíram e reconstruíram sacrificadamente as suas vidas. E acrescenta: fixemos o olhar naquilo que podemos reconstruir a partir de cada dia. A destruição repete-se e a catástrofe impede-nos de nos aproximarmos e festejarmos em conjunto, em alegria, os que souberam pegar na redilha, homenageando o seu esforço, a sua tenacidade e a sua coragem. Festejar assim, longe, com tanto mar a separar-nos, é também uma vontade inabalável de, e retomo as palavras do autor, de reanimar a vida, como fizeram os nossos antepassados. Por isso, aqui vai um grande abraço para todos os que abrem o tramelão do museu, e a palavra tramelão pertence também ao autor, para todos os que abrem o tramelão do museu com as histórias do passado e continuam atentos à tramela da vida com a esperança no futuro. Um grande, grande abraço para vocês aí presentes e para essa grande iniciativa da qual eu me regozijo muito. E muito obrigada por esta oportunidade de poder estar convosco, e Zé Carlos e família. Um grande abraço e um grande obrigada. E até breve. Ok. Eu é que agradeço à amiga Teresa Perdigão por todo o seu contributo e registro aqui duas situações. A primeira das quais foi ter interiorizado o sentimento do nós, porque o próprio livro diz que a rodilha é da nossa vida, é da minha, é dos amigos que aqui estão presentes e é também da Teresa Perdigão, apesar da distância. Relativamente à tramela, o tramelão da porta, a porta está sempre aberta para que um dia que queira vir à ilha e possa vir à ilha, havemos de fazer a festa da vida. Não vai ser naturalmente o ciclone de 1893 que fez grandes malefícios às gentes da ilha. Não vai ser naturalmente estes nossos condicionalismos de hoje relativos a esta pandemia que nos vão de impedir de festejar a vida, de estarmos juntos uns com os outros e, sobretudo,
de prestarmos a homenagem à memória daqueles que já partiram e que fizeram vida na ilha. Porque, segundo Almada Negreiros, disse no seu livro que a memória, os olhos da nossa memória, melhor dizendo, são mais fortes do que o nosso olhar. E por isso, não estando aqui presente no meio de nós, o seu Espírito está conosco e que este Espírito partilha, que é o Espírito do Espírito Santo, há de abundar por estas ilhas fora. Um grande abraço, um grande obrigado. Sim, muito obrigada também. Muito obrigado. Chega pares, é o terreiro. Chega pares, é o terreiro. Chega miúdos e grados, toda a palha faz palheiro. Chega miúdos e grados, toda a palha faz palheiro. Ó figueira, dá-me um figo, silvado, dá-me uma amora. Ó figueira, dá-me um figo, silvado, dá-me uma amora. Rapazinho, dá-me um beijo, que eu amanhã vou me embora. Oh, a pomba que vai abasteceste ao Messias do Rio Jordão. Estendai vossas asas celestes sobre o povo de orbe cristão. Vinde ouvir entre nuvens de glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cânticos da eterna vitória, e os corujos elevam, Senhor, e os corujos elevam, Senhor. Quem aos pobres seus braços estende, quem lhes neste seus ombros dá luz, faz o bem que por todos atende, para a glória e honra da cruz. Vinde ao Rei entre nuvens da glória, entre os anjos e bênçãos de amor, entre os cânticos da